estamos de volta para tratarmos aí das espécies de poderes administrativos do Estado. Comigo na tela, quais são essas espécies aí de poderes administrativos do Estado? Primeiro, poder de polícia, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder vinculado e poder discricionário. Eu já queria fazer aqui uma observação que é o seguinte. Toma cuidado, porque alguns doutrinadores, principalmente os mais modernos, e aí também poderia citar a Carmen Lúcia lá do STF, entendem que vinculado e discricionário não são espécies de poderes, não seriam espécies de poderes. Vinculado e discricionário seriam formas obrigatórias ou facultativas de se exercer os outros poderes. Então você teria, por exemplo, situação em que o poder de polícia seria obrigatório e você teria situação em que o poder de polícia é discricionário. Então, cuidado, porque você pode encontrar em algum material alguma informação aí dizendo que poder vinculado e discricionário não seriam tecnicamente espécies de poderes, mas na verdade formas vinculadas ou discricionárias de exercer os outros poderes. Mas para a prova a gente ainda vai considerar as 6 espécies aí de poderes. Muito bem. Então olha a observação aí. Cuidado com isso. Alguns doutrinadores entendem que vinculado e discricionário não seriam espécies de poderes. Em vez disso, seriam apenas formas obrigatórias ou facultativas de exercer os outros poderes. Só para você ficar atento aí a essa informação. Muito bem. Então agora a gente vai tratar do poder de polícia administrativa. O que a gente deve entender sobre o poder de polícia administrativa? É a prerrogativa administrativa que a administração tem de restringir ou limitar atividades particulares ou uso de bens ou de bem privado em benefício do interesse o quê? Coletivo. Então, o poder de polícia, gente, nada mais é do que uma atividade administrativa. Uma atividade administrativa que consiste em ou restringir ou limitar o exercício de uma atividade particular ou o uso de um bem privado, para que essa atividade particular ou esse uso de um bem privado não prejudique o interesse coletivo. Então, o poder de polícia nada mais é do que uma atividade administrativa do Estado para restringir atividades individuais ou restringir o uso de bens privados, com o intuito de evitar que essa atividade particular ou esse uso de bem privado cause prejuízo ou exponha a risco de lesão o interesse público. Então, é importantíssimo você não confundir a palavra polícia aqui com a ideia de policiamento, policial, carceragem, viatura, algema, armamento, inquérito. Cuidado para não fazer essa confusão, porque na sua cabeça, quando se ouve ou se fala polícia, você automaticamente pensa no policial, na farda, na algema, no distintivo, na viatura, na delegacia. Isso aí, essa imagem que normalmente vem às nossas cabeças quando se ouve polícia, não tem nada a ver com essa atividade que vamos tratar agora. Essa atividade não tem a ver com ilícito criminal. Essa polícia que normalmente a gente pensa, policial, viatura, ela tem a ver com o ilícito penal, o crime. Aqui não, aqui tem a ver com o descumprimento de regras administrativas, a restrição de atividades particulares. Então atenção para isso aí. Bom, o poder de polícia pode ser conceituado como uma prerrogativa conferida ao administrador público que lhe permite condicionar, restringir, frenar o exercício de atividade
o uso e o gozo de bens e direitos pelos particulares. Para resguardar o quê? Para proteger o quê? O interesse da coletividade. Para proteger aí o interesse da coletividade. Então essa é a ideia central de poder de polícia. É uma atividade que limita ou restringe a ação, a atividade de particulares. Não tem a ver tecnicamente com a questão de crime, ilícito penal. Muito bem. Agora a gente vai analisar qual é o fundamento, a justificativa para a existência dessa atividade, do poder de polícia, dessa prerrogativa administrativa. É uma decorrência, poder de polícia é uma decorrência da supremacia geral do Estado. A supremacia geral do Estado é esse poder geral que o Estado tem sobre todas as coisas e pessoas dentro do seu território. Esse poder geral que o Estado tem sobre todas as coisas e pessoas dentro do seu território permite ao Estado, à administração, restringir administrativamente o uso de bens particulares e atividades particulares. Tá aí. Que é importante saber também, a supremacia, gente, a supremacia geral do Estado decorre da soberania do Estado. A soberania estatal, esse poder condutor do Estado no seu âmbito interno, é a soberania do Estado no aspecto interno que gera a supremacia geral do Estado, que por sua vez fundamenta aí o poder de polícia. Lembrando que esse poder de polícia pode restringir ou limitar atividades do cidadão, pode restringir ou limitar direitos e atividades do cidadão, em benefício, claro, do interesse coletivo. Bom, um outro aspecto que a gente vai poder analisar aí do poder de polícia. Como é que se manifesta o poder de polícia? Quais são as atividades tecnicamente exercidas como manifestação aí do poder de polícia? O poder de polícia, ele vai se manifestar concretamente por 4 atividades diferentes. 4 atividades podem ser realizadas como forma de externalizar, de exprimir o poder de polícia da administração, do Estado. Primeira dessas atividades, legislação. Primeira dessas atividades é a atividade de legislação, que consiste no estabelecimento, na fixação de normas e regras, impondo proibições ou restrições de caráter abstrato e geral ao exercício de atividades particulares e ao uso de bens privados. Então, quando o poder público edita uma lei, edita uma resolução, um decreto, uma instrução normativa, ele está, genericamente falando, realizando uma atividade de legislar, de criar regras gerais e abstratas. Quando essas regras gerais e abstratas estabelecem uma proibição, uma restrição ao exercício de atividades particulares, essa legislação está manifestando o poder de polícia. Um exemplo disso aí seria o CTB, olha, o Código de Trânsito Brasileiro. Ele estabelece uma série de restrições ou proibições às atividades do condutor. Um exemplo disso aí seriam as resoluções. Resoluções das agências reguladoras, por exemplo, estabelecem proibições e restrições também, poder de polícia. A próxima atividade aí inerente ao poder de polícia é a atividade de consentimento. A segunda atividade pela qual se manifesta o poder de polícia é a atividade de consentimento. Em que consiste essa atividade? Consiste numa liberação ou numa autorização. Liberação, autorização prévia para que uma atividade individual possa ser desempenhada legitimamente. Para que um determinado particular possa conduzir legitimamente nas vias públicas um veículo, antes ele tem que ser habilitado, tem de ter a licença para dirigir.
isso é feito mediante um ato de consentimento do poder público que, ao verificar certos requisitos, libera, concede a licença para dirigir. Da mesma forma, para se construir um terreno que é seu, de sua propriedade, você não pode edificar, não pode construir livremente. Antes você tem que ter uma liberação prévia para isso acontecer, o alvará de construção. Então tá aí. Essas atividades são atividades de poder de polícia, são atividades prévias, preventivas. Exemplo aí de consentimento, que a gente colocaria aqui, o exemplo aí seria, na verdade, alvará, corrige aí, alvará, licença, porte de arma. Próxima atividade aí inerente ao poder de polícia é a atividade de fiscalização. Atividade de fiscalização. Em que consiste a atividade de poder de polícia de fiscalização? Consiste numa verificação da observância das restrições ou proibições decorrendo do poder de polícia. Fiscalização é a atividade para verificar se os particulares estão cumprindo ou observando as proibições, as restrições decorrentes do poder de polícia. E aí, nós temos como exemplos aí vistorias, inspeções, auditorias, aferição, mensuração, pesagem, blitz. São formas aí de fiscalização para verificar o cumprimento do poder de polícia. Então, sabe aquele restaurante, aquela lanchonete que você frequenta aí regularmente aí na sua cidade? Quando os fiscais sanitários aí do município, da cidade, vão a esse restaurante, a essa lanchonete, a esse bar, para inspecionar as condições de conservação dos alimentos, de comercialização e produção de alimentos, isso é uma atividade de poder de polícia relativa à fiscalização. Tá aí. E, por último, nós temos a atividade de sanção ou punição. Sanção ou punição inerente aí ao poder de polícia. Essa atividade de sanção ou punição consiste na aplicação de penalidades ou de medidas para inibir. Então, aplica penalidades ou medidas para inibir ou interromper atividades que causem lesão ou exponham a risco de lesão o interesse coletivo. Então, se o poder público detecta que já está ocorrendo uma lesão ao interesse coletivo, ou que aquela atividade particular está expondo a risco de lesão, aí ela vai adotar medidas sancionatórias ou punitivas. Exemplos: multa é um exemplo, embargo de obra, interdição de estabelecimento, evacuação de área de risco, cassação de alvará, demolição, implosão, apreensão de mercadoria e produtos, confisco. São aí os principais exemplos de poder de polícia da atividade sanção. Muito bem. Bom, continuando. Agora a gente quer tratar da natureza dessa atividade do poder de polícia. A natureza do poder de polícia, que é uma atividade. Essa atividade, o poder de polícia, pode ter natureza, primeiramente, preventiva. Será preventiva quando evitar ou prevenir atividades particulares que causem lesão ou exponham a risco de lesão ao interesse coletivo. Quando é que vai ser preventiva? Todas as vezes que for atividade de legislação, nós acabamos de ver, legislação, consentimento, legislação, consentimento e fiscalização, essas três atividades têm natureza preventiva. Olha, se o poder de polícia
se manifesta por 4 atividades e 3 delas têm natureza preventiva, é correto afirmar em prova que o poder de polícia é predominantemente preventivo, mas não é exclusivamente. Por quê? Porque o poder de polícia também pode ter natureza repressiva. O poder de polícia também pode ter natureza repressiva, que consiste, na verdade, em interromper ou fazer cessar, paralisar atividades particulares que já estejam causando lesão ou já estejam expondo a iminente risco de lesão. Os fiscais sanitários aí na sua cidade se dirigem a um restaurante que você frequenta regularmente e constata que lá na cozinha, no depósito de alimentos, existem produtos com prazo de validade vencido, as condições de higiene estão péssimas, produtos mal conservados, sem observar as condições mínimas de higiene. Então já está ocorrendo a lesão. Aí vem a natureza repressiva. E a natureza repressiva é a atividade de sanção. Aí vem a sanção, interdição, cassação de alvará. Então a natureza do poder de polícia tanto vai ser preventiva quanto vai ser o quê? Repressiva. Só que essa atividade do poder de polícia, já saiba, é preponderantemente o quê? Preventiva. Preponderantemente preventiva. Agora a gente vai analisar o nosso próximo tópico, os atributos. Atributos também podem ser chamados de prerrogativas. Prerrogativas do poder de polícia. Atributos ou prerrogativas do poder de polícia. Comigo aí na tela, quais são as prerrogativas ou atributos do poder de polícia? Coercibilidade, autoexecutoriedade e discricionariedade. É o famoso CAD. Coercibilidade, autoexecutoriedade e discricionariedade. O que vamos fazer agora é analisar uma por uma dessas prerrogativas, analisar um por um desses atributos: coercibilidade, autoexecutoriedade e discricionariedade. Cuidado, porque uma coisa são os atributos dos atos. Estão lembrados? Só para você relembrar, ó. Os atributos dos atos são o quê? Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, imperatividade, exigibilidade e tipicidade. Esses aqui são os atributos dos atos administrativos. Esses aqui são os atributos do poder de polícia. Muito bem. Coercibilidade, que atributo é esse? Coercibilidade, que atributo é esse? Significa que os atos administrativos, atos e medidas de polícia são impositivos, cogentes, ou seja, forçados em relação aos particulares. Quando se pratica um ato ou uma medida de polícia administrativa em relação aos particulares, isso é impositivo, é cogente. Ou seja, os particulares devem se dobrar, se submeter. Eles devem se sujeitar a essa medida, devem acatar. Tem o dever de sujeição, de acatamento dessa medida. Isso em razão da coercibilidade. O que acontece? Olha aqui, o que acontece se o particular não se sujeitar, não submeter? A administração poderá se valer do uso da força pública. Então pensa comigo. Os fiscais da Anvisa, aí na sua cidade, se dirigem a uma farmácia ou drogaria para fazer lá uma inspeção, uma vistoria. O dono ou o gerente chama o segurança e fala: olha, vocês fiscais, aqui mesminho vocês não vão entrar não. Aqui vocês não entram. Eu pergunto, os fiscais têm a prerrogativa de usar a força para fiscalizar, para entrar no estabelecimento, caso haja recusa? Sim, isso vem da coercibilidade. Só que tem um detalhe: o Estado fiscal, lá na pessoa do fiscal, o Estado fiscal, ele não é o detentor do uso da força pública. Aí é o Estado PM. Então os fiscais fazem o quê? Ligam para o 190. E aí será usada a força necessária e proporcional para garantir as medidas fiscalizatórias do poder de polícia. Quanto mais resistência o particular oferecer,
mais força o poder público vai usar para garantir o poder de polícia. É a proporcionalidade. Então não é recomendado você resistir. Eu não recomendo. Quanto mais resistência, mais força o povo da farda preta vai usar contra o particular. Beleza? Essa é a coercibilidade. Agora, eu desenvolvi um método perfeito para você entender a coercibilidade na teoria e na prática. É infalível esse método. Faça o seguinte: da próxima vez que derem sinal para você parar numa blitz de trânsito, não para não, avança. Que aí você vai entender que deveria ter submetido e parado, e ao não parar, eles vão usar força para te parar. Faça isso, que aí você entende muito bem o que é a coercibilidade. Faça esse teste uma vez, se você não estiver entendendo muito bem, que aí você vai entender a teoria e a prática da coercibilidade. Bom, próximo atributo é o atributo da autoexecutoriedade. O que significa a autoexecutoriedade do poder de polícia? É a prerrogativa que a administração tem de executar diretamente, por seus próprios meios e agentes, os atos e medidas de polícia, independentemente da autorização judicial diante de grave e iminente risco. A administração pública detecta um prédio com extremo e iminente risco de desabamento em outros prédios, podendo causar uma tragédia, danos irreversíveis e irreparáveis. Aí a administração vai e pratica um ato de poder de polícia, uma medida sancionatória, e determina a implosão do prédio. Ao determinar a implosão do prédio, o prédio não cai como mágica. É preciso dar cumprimento a essa medida de polícia administrativa. Neste caso, diante de grave e iminente risco, a administração que ordenou a implosão não precisa pedir uma ordem judicial. Ela mesma vai ao local com seus agentes e equipamentos necessários e promove a implosão do prédio. Isso de que a administração, por ela mesma, vai lá e dá cumprimento à medida de polícia praticada, isso é a autoexecutoriedade. Mas ela só é possível diante de um grave e iminente risco de lesão. Não é possível em qualquer caso. Uma multa, por exemplo, é um ato de polícia administrativa, mas a multa não tem autoexecutoriedade. Então tá aí. E além disso, a gente vai tratar da discricionariedade. Que a gente precisa saber sobre a discricionariedade. É o último atributo aí do poder de polícia. O que é? Discricionariedade é a faculdade que a administração tem de realizar um juízo, uma ponderação de conveniência e oportunidade, para ponderar os motivos e escolher a medida de polícia, a solução mais adequada ao caso concreto. Claro, com base na razoabilidade e na proporcionalidade. Normalmente, a administração, diante de uma circunstância em que a atividade particular está expondo a risco ou causando lesão ao interesse coletivo, a administração ela tem uma margem para ponderar as circunstâncias e avaliar qual seria a melhor solução entre as possíveis. Isso é a discricionariedade do poder de polícia. Acontece que a discricionariedade não é sempre. Normalmente o poder de polícia é discricionário. Mas olha comigo na tela, a observação. Existem situações quando a lei expressamente determinar a medida de polícia a ser alcançada, a solução a ser adotada no caso concreto, não haverá discricionariedade. Veja o Código de Trânsito. Lá no Código de Trânsito diz assim: se o condutor é flagrado em excesso de velocidade, não há margem discricionária. A medida é multa. Tudo bem? Então, nessa situação, a lei expressamente já determina qual é a medida, a solução de polícia administrativa a ser adotada. Então não haverá discricionariedade. É o que está aí na nossa OBS. Então atenção a isso. Se falar que o poder de polícia é sempre discricionário, não é sempre. Preponderantemente ele é discricionário. Mas se a lei expressamente determina e impõe a medida de polícia, não haverá discricionariedade. Muito bem.
Agora, o nosso próximo tema vai ser o tema dos limites ao exercício do poder de polícia, porque o exercício não pode ser arbitrário. Bom, esse assunto, esse tema dos limites do poder de polícia tem a ver com o quê? Com quais são as circunstâncias jurídicas, principiológicas, que fazem com que o poder de polícia tenha de respeitar certos limites. Primeiro, a observância dos direitos fundamentais. Olha, se a questão de prova afirmar que é possível restringir um direito fundamental, mediante o exercício do poder de polícia, isso está correto. É possível. Desde que se observem as garantias constitucionais para esse exercício. Então, olha, é possível restringir ou limitar direitos fundamentais mediante o exercício do poder de polícia? Sim. Desde que não viole. Desde que não viole. E aí eu vou te dar um exemplo. Você está fazendo aí as suas videoaulas, especialmente as videoaulas aqui de direito administrativo e também de direito constitucional. Aí, num determinado momento, o pessoal da saúde pública aí da sua cidade bate a sua porta para verificar se você não tem em casa um criatório de larva de mosquito da dengue. Aí você, quando chega a próxima fiscalização, quando eles chegarem aí, você fala, olha, aqui mesmo vocês não vão entrar não. Porque eu já aprendi na videoaula de direito constitucional que eu tenho direito fundamental à inviolabilidade do meu domicílio, que é meu asilo inviolável. Eu pergunto, os fiscais da saúde pública que estão aí na porta da sua casa, podem tacar o pé na porta e entrar como faria num restaurante, numa farmácia, num frigorífico? Não. Porque eles devem respeitar o seu asilo inviolável. Eles só poderão fazê-lo nas condições em que a Constituição permite. Eu pergunto, essa situação aí na sua casa é flagrante delito? Não, porque criar mosquito da dengue não é crime. Segundo, essa situação aí é uma situação de desastre para prestar socorro? Não é. For prestar socorro só se o mosquito da dengue estiver espancando o dono aí dentro de casa. Sobrou o quê? Com uma ordem judicial, um mandado judicial durante o dia. Então, o pessoal da saúde pública vai ter de conseguir na justiça uma ordem judicial para entrar aí contra a sua vontade durante o dia. Então, essa é uma limitação. Observância dos direitos fundamentais é uma limitação. Próxima limitação. Deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Poder de polícia discricionário? É. Mas não pode ser uma medida arbitrária, desproporcional, desarrazoada. Então, olha só. É vedada, é proibida a prática de atos de polícia administrativa que extrapolem os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. É proibido isso aí. Eu não poderia, por exemplo, mandar implodir um prédio inteiro de 20 andares só porque tem uma torre irregular no alto desse prédio. Essa medida seria desproporcional. A administração até tem poderes para implodir prédios, mas não pode implodir com o intuito de arrancar uma torre que está no alto. Seria desproporcional. E a letra C, a observância de outros limites legais. É o caso, por exemplo, lá do Código de Trânsito. Olha aqui, olha. Um exemplo prático é o Código de Trânsito. Um agente de trânsito não pode deixar de aplicar multa se flagrar o condutor cometendo uma das infrações de trânsito. Mas também ele não pode adotar outra medida que não seja a multa. Ele está limitado. Ele não pode nem deixar de aplicar a multa, mas também não pode aplicar uma outra medida, como apreender o veículo só por conta de um excesso de velocidade. Então está aqui o exemplo aí da terceira limitação ao poder de polícia. Terceira limitação ao poder de polícia. O nosso próximo tópico vai ser a incidência do poder de polícia. Sobre o que incide o poder de polícia. Só que esse próximo tópico a gente vai tratar no próximo bloco. Eu aguardo você para continuarmos analisando o poder de polícia administrativa. Não saia daí.